get some girls in here? Careful what you wish for. Olá, fãs! Está de volta por demanda popular, é claro, o primeiro e único podcast de rock em toda a internet, ou pelo menos o único que você precisa ouvir. A Quinta Linha, uma produção NHLas, esse que acaba de completar 5 anos de sua existência maravilhosa e, por sua vez, também está trabalhando para voltar aí com as publicações e deixar a produção de conteúdo em dia. Eu sou a Mafê, para quem já conhece o podcast, uma voz familiar, talvez, para quem chegou agora, muito prazer, as nossas boas-vindas. Para me acompanhar nesse episódio que abre a 3ª temporada do A Quinta Linha, temos aqui 2 pessoas que nossos ouvintes muito provavelmente também já conhecem. A notável criadora de playlists, defensora dos direitos humanos e mãe da princesa Gaia. Mari, tudo bem? Oi, Mafê. Oi, gente. Muito feliz de a gente estar finalmente de volta. E nossa taróloga oficial, jornalista formada melhor do que você, e eu não sei se mãe de pet, Thaís, diga olá. Oi, gente, tudo bem? Oi, Mafê. Oi, Marina, tudo bem? Boa noite, ou bom dia, boa tarde, de onde vocês estiverem ouvindo, a hora que vocês estiverem ouvindo. Cobrindo todas as possibilidades. Temos algumas coisas em motion para essa 3ª temporada já, espero conseguir entregar pelo menos algumas delas, vocês ficarem sabendo de tudo, ou quase, muito em breve. A gente reconhece que quando esse podcast não está nativo, a fã de rock fica carente de conteúdo de qualidade em português, não é mesmo? A gente entende, a gente se solidariza de verdade, mas agendas são uma coisa muito complicada nesse grupo de mulheres incríveis. Mas nesses breves momentos que a gente tem para se reunir virtualmente, queremos falar de coisa boa, da nova TechPix, por exemplo, mas também do rock, esse esporte que eu amo odiar, ou odeio amar, honestamente, qual é o sentimento a essa altura. No que vem ao rock mesmo, eu confesso que não sei das notícias. Gente, eu tô em clima de Copa há tanto tempo, eu não sei falar de outra coisa. A Marina sabe muito bem que eu não sei falar de outra coisa. E nem pretendo me atualizar a fundo, assim, tão cedo. Acho que a gente acompanha aqui e ali os acontecimentos mais chocantes. Teve Mundiais, Sub-20, depois o feminino, Free Agency foi uma loucura, pegando fogo, Latam Cup, também muito importante, Brasil representando, escândalo atrás de escândalo para não perder o costume, infelizmente, mas fora comentários pontuais, acho que da minha parte pelo menos, reações dos nossos grupos de mensagem, Twitter, enfim, não me peçam para citar mais nada. Só o cardápio dos sanduíches do McDonald's da Copa. Exatamente. Esses aí. Gente, escalação de time da Copa eu tô sabendo, os grupos, o bracket e o cardápio, é Alguns claro. soldados. Não, eu tô muito pronta. Eu tô muito pronta há muito tempo pra Copa. Assim, já tiquei Não, todas as coisas você não tá 100% pronta, porque eles ainda não começaram a vender a camisa pro nosso grupo de pessoas, os emos. Sim! Gente, onde está essa camisa? Falta esse modelo. Nossa, falta assim, o modelo emo. Sabe, vai cair o presidente e não vai lançar a maldita camisa que eu quero comprar. Inferno. Então, assim, quando chegar a hora e as coisas começarem a andar mesmo, acho que é aí que o fã de rock fica por dentro de tudo que rolou. Eu vou esperar aqueles... o ESPN League do início da temporada, né? Quando tem aqueles 5 minutos anuais, que eles lembram que o rock existe. 10 se a gente for convidada. Antes disso, não contem comigo. Então, é um acontecimento muito notável que eu tenho para colocar da intertemporada do rock, que Jennifer Lawrence, autodeclarada Puck Bunny. Alguém quer comentar? Sim. Eu achei Alguém incrível. manda a nossa merch pra ela. A gente ainda vai fazer isso acontecer. Maravilhosa. Maravilhosa, perfeita, Maravilhosa, sem defeitos. Nunca critiquei. Longe de Só, mim. por favor, não olhem o meu histórico de tweets em relação a essa. Nunca critiquei, Stop. não chequem. Sim. Acreditem na minha palavra. Olha, já que você trouxe o tópico de novidades da temporada, a gente Trouxe teve todos 3 os tópicos. aposentadorias. Você fez aquela velha apresentada, né, geral? O balanço geral. Tal como o programa que fala da criminalidade em Uberlândia. É o nome do programa, gente. A gente teve 3 grandes aposentadorias, que foram a do Chara, a do Subban
e a do Yandel, que ficou apagada. Eu fiquei até com um pouco de pena dele, coitado. Ai, Porque que pena o quê? não só ele perdeu a Iron Man Streak dele ano passado, porque ele brigou com o técnico dos Flyers, como ele anunciou a aposentadoria dele, e aí no mesmo dia, Dino Chara e P.K. Subban também anunciaram. Só os pequenos. Sim, eles deixaram tudo pro mesmo momento, assim. Eu acho que é o fim de uma era em relação ao Chara. Ao Yandel, assim, não vou comentar, porque não sei muito sobre. Também não tenho interesse em saber. E principalmente em relação ao P.K. Subban, eu fiquei até surpresa. Porque ele tem 33 anos, mas errado ele não tá. Já tem dinheiro demais, cansou de levar pancada na cabeça, agora vai aproveitar a vida. Sensato. Fado sensato. 100%. Sim. Os contratos novos, né? Quem sabe, assim, de apresentador, analista. Gente, a gente precisa do PK's Corner. Nossa, seria muito bom, já tem até o nome. Olha Viu? só. A gente não sabe, assim, oficialmente, quer dizer, eu não sei, né? Porque eu tô por fora, talvez a gente saiba. Se ele tentou não se aposentar de fato, né? E não conseguiu, teve aí impedimentos. Então. O que aconteceu? Eu trarei essa fofoca, é uma das poucas coisas que eu sei. Ele queria ou ir para Montreal ou ir para Toronto. Quando nenhuma dessas duas opções se materializou, ele decidiu se aposentar. Pelo Eu menos é isso pergunto que os para Montreal e repórteres estão Toronto, falando. vocês são burros? Ou só racistas? Entraremos nesse tópico. Pois é, fica aí o questionamento, fã de esportes. Mas bom pro Subban. Não, sensatíssimo. Acho que quanto antes você se livrar das pancadas na cabeça, melhor, né? A gente, por exemplo, nem começou. É por isso que nenhuma Nem de nós nunca é vamos profissional. começar. Não. E outra coisa que movimentou bastante a off-season foram as trocas. A gente teve algumas trocas grandes e a free agency em geral. Tópicos assim que eu vou só pincelar, porque a gente tem coisa mais importante para falar, porque fica falando de transação, né, gente? Mas o DeBrincat foi trocado para Ottawa, para tristeza da Mafê e do Patrick Kane. O Giroux Só uma pausa aqui. Ele dando a entrevista. E aí, eu não vi a entrevista, eu só vi um jornalista comentando que ele falou assim, abre aspas, ele era o meu melhor amigo. Jovem, ele é 10 anos mais novo que você. Falando. Por favor, seu melhor homem. amigo tem 23 anos de idade. Hello! Você não é o melhor amigo dele, a gente sabe muito bem. Sim. É isso, perdão, O pode melhor continuar. amigo dele foi lá pra Washington, que é Pois é. o Dylan Strome. Que mais? O Claude Roux foi pra Ottawa também. E aí a gente já vê que Ottawa tá querendo aparecer. O time deu um upgrade, porque eles trocaram o Matt Murray para o Toronto Maple Leafs. Gente, os Leafs finalmente têm um goleiro que tem histórico bom nos playoffs, hein? Eu acho que ele vai bem nos Leafs? Não. Mas o homem tem 2 Stanley Cups como rookie. Com respeito ao homem. Respeito ao homem. Realmente? Sim, sim. A gente teve o Sean Monahan, que foi trocado para Montreal. Hoje eu descobri finalmente por que ele foi trocado. Considerações futuras. O futuro é hoje. O futuro chegou. O futuro é hoje, chegou. A gente teve a troca, uma grande troca, que foi o Matthew Tkachuk indo para a Flórida, um rato indo em direção aos ratos, ao time dos ratos. Então, acho que foi um casamento perfeito. Nada contra ele, gente. Ele é meu rato favorito. Eu gosto mais dele que do Stuart Little e do Mickey. Quem mais? E o Huberdeau e o Uyghur foram para Calgary. E o Huberdeau, eu achei o máximo, que ele falou, eu acho que foi em algum... Eu não sei onde ele falou, mas ele falou que a hora que o GM ligou pra ele, falou pra ele, você foi trocado pra Calgary, ele só falou fuck you. Respeito. Muito bem, Tem muito meu bem. respeito, cara. Reagiria da mesma forma. Sim. Que mais? E Calgary também assinou com o Nazem Kadri. Ou seja, a Batalha de Alberta perde Tkachuk, mas ganha Nazem Kadri. Vai pegar fogo
literalmente e também figurativamente, né? Coisas que Tinha que vocês fazer só ouvem piada de aqui, tia. gente. Tinha que fazer piada de tia. Eu acho que, assim, de coisas grandes, essas mudanças, essas trocas e essas assinaturas de free agency que me vem à cabeça. Se teve mais alguma, é porque não foi relevante o bastante pra eu lembrar. Isso. Ah, não, mentira, teve sim. Phil Kessel agora é um Golden Knight, mas isso já foi na intertemporada? Ou foi antes? Eu não Aí você lembro. tá perguntando Não pra pessoa lembro. errada. Apesar de eu estar usando a blusa dos Knights nesse momento, é só Aí, porque ó. aqui eu tenho mesmo. Desmascarada. Desmascarada. 5 minutos Não, de é só Fake porque aqui eu episódio tenho. fan, já. fake fan, Fake fan mesmo, eu não fake sou. fan. Eu trouxe para outro time. Então é isso que temos É de isso. notícias da NHL na intertemporada. Sim, Eu pelo gostaria menos que de eu consigo lembrar. exaltar só o Brasil na Latam Cup. Time sub-12, Sempre. bicampeão. Então, assim, ano passado a molecada já mandou muito bem, esse ano mandou de novo. Donos da América Latina e do mundo, porque tem time que não é Latam que compete também. Então, é isso. Brasil sub-12, ó. Bem espertos. Vem Um draft arraso. aí, em breve. Gente, as coisas estão. O Brasil tá ganhando coisas, viu? O Hexa vem. Não, o É, ó, Hexa é certo. um Já é bom uma momento realidade. para coisas boas acontecerem para esse país, no geral. O que mais que a gente tem de novidade? Eu acho que são essas que são mais relevantes. Eu acho que são essas mesmo, mas assim, fãs, fiquem à vontade para contribuir. Se você quiser mandar mensagem nas redes sociais, comentar no vídeo, a gente agradece, porque aí você está fazendo um serviço para nós também, para nos ajudar a ficar por dentro. É uma Estamos troca. Críticas precisando em alguns construtivas momentos. são Sim. sempre bem-vindas. Sempre. Agora, hate gratuito ou xingar Aí a gente tá passando. aí a gente vai te denunciar Isso. no Twitter. É isso mesmo. Aí acabou para você. Sim. Então vamos ao que interessa nesse episódio do retorno, porque depois do sucesso das previsões da última temporada, sucesso mesmo, assim, eu vejo todas as analytics do podcast, eu posso garantir que foi bom demais. A gente resolveu trazer de volta a leitura de cartas para sentir as vibrações e energias de cada time antes do ano começar. E para aqueles que estiverem acompanhando no YouTube, ainda vai ter o visual das cartas tiradas, quase que ao vivo, essa é a grande novidade do ano. Por uma questão de logística, a gente gravou a tiragem de cartas antes e agora apresenta a leitura de fato. E aí, junto à leitura, a Mari vai revelando a música escolhida para representar aquele time. Então, Mari, eu vou pedir para você explicar melhor essa ideia, seus critérios. Vai ter playlist. Sim, só que esse ano a gente fez, eu, né? No caso, eu fiz uma playlist diferente. Eu peguei como base, diferentemente da playlist do ano passado, que tinha todo tipo de música. Esse ano eu li uma reportagem do Athletic em que eles fizeram uma playlist emo para os times. A playlist era horrorosa. 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 E aí eu fiquei revoltada. Com E razão. aí eu falei assim, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha playlist das músicas que eu ouvia quando eu era uma jovem emo, lá em 2005, no meu lindo iPod Classic, que eu sinto falta dele, ele morreu alguns anos atrás. E aí eu vou pegar essa playlist e tirar a inspiração daí, entendeu? Porque aí vai ser não vai ser aquele emo de velho, sabe? Só coisa Vai boa. ser, sim, não vai ser aquele emo 35 Foi um mais. problema de casting do Athletic, essa reportagem, você acha? Eu acho que também, e a síndrome de underground, sabe? Eu acho que eles acham que eles são emo, mas é aquela coisa que gosta do negócio mais indie, mais obscuro, sabe? E a gente gosta de quê? De bagaceira, de mainstream, o lápis no olho, o cabelinho, bem assim, o retrato de uma geração, se você nasceu até, sei lá, 95, 96. Caso você seja mais jovem que isso, aí sinto muito por você ter perdido essa era de ouro da cultura pop. Foi épico, mas você pode ver vídeo sobre no YouTube. Sim. Tem bastante. Não qualidade muito boa, mas tem. Filmados com uma batata, talvez, mas estão lá.
Ai, nossa, adendo. Eu vi uma coisa muito engraçada no TikTok essa semana, que era, acho que um programa, um pessoal comentando que os millennials têm um delay quando começa a gravar vídeo. Tipo, você dá o play, aí você espera um segundo pra ver se tá gravando, e aí você começa a falar. Porque a tecnologia era assim, você tinha que esperar ele começar a gravar. E Muito agora as coisas são real. muito instantâneas. E eu falei, droga, eu não sou assim. Mas sou. Eu sou assim. Eu hoje gravando um vídeo pro Net Elas mais cedo foi exatamente isso. Play, Peraí, passa tá 3 gravando? segundos, Exato. muito bom. Aí você fica assim, ó. Esperando você ter certeza Não, pega todas que as gravou. lives que a gente fez ano passado dos Mighty Ducks lá da série. Eu começo, eu acho que é em todas, assim, igual. Hã? Funciona? Teste, som, 1, 2. Oi, fãs. É igual, tem a discussão agora da Gen Z descobrindo o que é internet de escada, porque eles não sabem. E eu acho isso hilário. Hilário. Mas enfim. No Mas... passado, né? Sim. Nem sei explicar como é que foi. Ai, gente, muito bom. Imagina, gravar isso aqui. Não tinha como. Na internet de escada, não ia rolar. Não. Nem só o Nossa. áudio. Não, precisaria só a Rede Globo teria condição É. de fazer esse programa. Retomando, vou deixar a nossa taróloga oficial, então, fazer as devidas observações sobre como essa brincadeira funciona. E lembrar que tarô não é oráculo, né, gente? Se você for fazer alguma previsão mesmo, usar isso para apostar ou sua liga de fantasy, vamos ser responsáveis, por favor, não levar nada como verdade absoluta, especialmente o que a gente fala, mas assim, qualquer outra pessoa, muito cuidado, muita prudência. Thaísa, por favor. Só para explicar, né, que aqui o que a gente está fazendo é quase que uma brincadeira para a gente ver o que a gente pode esperar, assim, hipoteticamente, de uma temporada usando, né, cartas para, enfim, a gente se divertir um pouco mais, usar, né, outras técnicas além de análise e dados e transações que foram feitas na intertemporada. Então, pensar em coisas baseadas, quem sabe, assim, se você acredita ou não, no universo e, enfim, no que as cartas têm para mostrar pra gente. Tem coisas muito legais que a gente vai ver aqui, coisas que talvez sejam meio. Não tenho certeza, mas isso tudo, né? A gente começou as perguntas, basicamente, o que a gente pode esperar desse começo de temporada, né, dos times. Então, claro, né, tudo pode mudar em qualquer momento, né, levando em consideração milhões de coisas que acontecem, ainda mais num time, né? São times muito grandes, muito times, enfim, tudo pode acontecer. Então, é só pra gente se divertir um pouquinho mesmo e, quem sabe, ter boas esperanças ou então prestar mais atenção em algumas coisas. Já preparar o pessoal que tem que ficar desiludido, né? Tipo a Tem, gente tem, chega na umas, Copa, assim. tem umas desilusões. Legal, legal, legal. Perfeito. Então a gente separou a ordem aqui. Começar pela Conferência Leste, divisões Atlântica e Metropolitana, e aí os times em ordem alfabética. Depois, Conferência Oeste, divisões Central e Pacífica, times também em ordem alfabética. E aí a Mari vai fazendo o comentário, a playlist, para a gente ter a vibe completa, fechada desse ano para cada equipe. Então vamos lá. Divisão Atlântica, o primeiro time é o Boston Bruins. Boston Bruins. A gente vai ter um começo de temporada com um pouquinho de pressão, assim, para jogar em casa, pelo menos. E também, talvez o não jogar em casa também seja um pouco de pressão. Então, pressão no geral, de todo mundo. Eles vão estar sentindo isso, talvez, um pouco mais fortes. Mas na estrada, talvez eles tenham algumas chances, assim, oportunidades mesmo, tipo, de sorte, assim, de terem bons jogos ou então boas jogadas e coisas que vão render para frente. E talvez surja uma oportunidade de um jogador diferente ou então um treinamento um pouquinho diferente assim pela equipe técnica que vai ajudar bastante eles. Vamos ver ainda como isso vai, né, sair nos próximos semanas, basicamente. Mas eu diria que eles vão precisar refazer em algum momento dessa temporada o time, assim, no sentido de mentalidade, mas nada muito drástico, assim, vai ser só talvez um puxão de orelha, assim, seja o que eles vão precisar, assim, para resolver alguns pontos soltos. Muito interessante. Fiquei intrigada. Eu também. Droga, eu vou ter que acompanhar a Boston. Tô curiosa pra saber qual que vai ser essa técnica. Será que eles vão parar de ir no Dunkin' Donuts?
Para de Aí, ó. lamber os adversários. Talvez Tim Hortons, né? Mas a música que eu escolhi pra eles, lembrando sempre, gente, que eu não sei nada das cartas. Eu escolhi as músicas de acordo com as vozes da minha própria cabeça. Eu escolhi I Will Follow You Into the Dark, do Death Cab for Cutie, porque eu acho que a partir do momento que o Charles se aposentou, logo, logo, os outros irão atrás dele. Tipo o Bergeron, que a Gabi não ouça esse episódio, Vai viver né? para Porque ela vai sempre. ficar brava comigo. Mas, e depois o Marchand, todos eles, eu acho que eles já estão, assim, na última fase da carreira deles. Então, por isso que eu escolhi essa música. Muito bom. Gostei, 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 gostei. Gostei também. Seguimos, então, o próximo time, Buffalo Sabres. Tá. Eu não citei nas outras, porque não citei qual eram as cartas, eu só citei o significado delas, então remediar isso aqui nesse momento, pelo menos pro Buffalo Sabres. A gente tem o As de Copas, o Mago, o Valete de Paus e o Eremita. Então, talvez esse começo de temporada eles vão precisar se entender um pouquinho melhor como equipe, assim. Talvez falte ainda essa comunicação. Mas eles vão ter oportunidade de aprender bastante nesse começo de temporada nos jogos. Talvez errando, mas faz parte, né? E é exatamente nesses momentos, assim, que eles vão poder agregar umas coisas para a equipe, assim, novas e tal. Mas em algum momento eles vão precisar refocar e parar de ler ou então de ver, né, o que a mídia está falando sobre eles e se planejar dentro do que é possível, claro, né, fazer para eles sem essa opinião externa, que talvez não seja muito boa. A música que eu escolhi pra eles chama The Taste of Ink, que é de uma banda que chama The Used. Eu não sei se as meninas conhecem, mas eu acho que... Por que eu escolhi essa música? Porque eu acho que eles finalmente vão entrar na era superação. Eu não tô falando que eles vão ser bons. Eu só acho que eles vão ser menos piores. O que é Diria que as cartas progresso. Eu acho concordam, que- né? Sim. Muito Eu gosto quando conectadas. as cartas concordam com Marina, porque significa que tá certo. Vibes alinhadas. Na sequência, Chakras. nós temos o Detroit Red Wings. Tá. As cartas que a gente tem nesse caso aqui, pro Detroit, são a Imperatriz, ao contrário, o As de Espadas, a Justiça, com uma carta de oráculo de Lírio, e o Nove de Espadas reverso. Eu não tenho certeza, mas uma das primeiras coisas sei lá, me fez pensar foi: tem alguém machucado no time? E se não tiver, talvez alguém se machuque e precise de um pouquinho mais de tempo para se recuperar, mas se já tá machucado, vai conseguir se recuperar durante esse começo de temporada e já voltar a jogar. Mas eles vão também saber se reorganizar, né, nos jogos, principalmente nos jogos de casa, que a torcida estiver mais presente. Diria que vai ajudar bastante no foco dos jogadores. E talvez ele precise partir dos jogadores mais experientes, um pouco mais de ética e um bom jogo, assim, para fazer tudo voltar pro eixo, assim. Mas, além disso, os mais novos vão precisar de ter bastante disciplina para ficar tinindo em português, ou top of the game, algo assim. A música dos Wings foi uma música que eu escolhi meio ao acaso, porque eu queria enfiar uma música dessa banda na minha playlist. Se chama Wings of a Butterfly, de uma banda que chama Him. É uma banda finlandesa que infelizmente não existe mais. O maior arrependimento da minha vida é não ter ido na turnê de despedida deles. Mas eu achei curioso você falar de lesões, porque a música fala de arrancar as asas da borboleta. Então, ó, Realmente. os Sim, chakras realmente estão alinhados, Tá galera. vendo? Tá muito em sync. É sobre isso. Na sequência, nós temos o Florida Panthers. Tá. Das cartas aqui, a gente tem o 8 de paus, o 5 de ouros reverso, o 10 de paus também reverso e a carruagem. Esse começo de temporada, talvez eles precisem rever a comunicação deles mesmo durante os jogos, porque talvez o entendimento no gelo não seja dos melhores. Quem sabe alguns Too Many Men on the Ice logo nesse começo, assim, ou algo do tipo. Mas eles vão receber uns testes que não vão ser muito fáceis nesse começo, assim, de organizar, assim, uns desafios, que vai requerer bastante trabalho mental e foco deles. Parece, né, em alguns momentos que
isso vai se repetir em outros times também, porque, né, enfim, é um esporte que tem que saber pensar sob pressão, então faz parte. Mas eles vão achar em alguns momentos que essas dificuldades vão diminuir um pouco, ou então vão ser vencidas de alguma forma, né? Mas eu diria que no momento que eles entenderem que a chave para mudar o jogo, assim, tá com eles, a coisa pode mudar de figura e ficar muito bom para eles. A música que eu escolhi se chama Girl All the Bad Guys Want, do Bowling for Soup, porque eu escolhi ela em homenagem justamente a quem a gente falou logo um pouquinho atrás, do Matthew Tkachuk, porque eu acho que quem fala que não gosta dele é porque ele não joga no time. Porque eu gostaria que ele jogasse no meu time e eu adoro ele, então eu escolhi por causa disso. Mas ele é um cara novo e os Panthers perderam 2 jogadores importantes no Huberdeau e no Wigger. Então, isso que a Thaisa falou faz sentido. De não ter aquela sinergia logo no início. Vou escolher as palavras. Sinergia encaixa bem aqui. Sim. Ai, gente, muito bom. Eu tô adorando isso aqui já. Acho que tá tudo muito casado, muito coerente. Na sequência temos Montreal Canadiens. Tá, para Montreal, a gente começa com o 2 de Copas, então o primeiro desafio deles vai ser interno mesmo. Mas nesse caso é ok de resolver com alguma conversa, né? Se, claro, você conseguir fazer atletas homens héteros conversarem, mas não é um bicho de 7 cabeças, então não deveria ser. Também saiu a Roda da Fortuna em reverso, então eles vão ter algumas chances de mudar o jogo, caso eles optem por fazerem as coisas um pouco diferentes, talvez um pouco fora do padrão para os quebecois, mas talvez também isso seja uma pauta importante na temporada deles fora do gelo, quem sabe até sobre tudo que começou a ser discutido nas temporadas passadas, né, sobre herança nativa, indígena, então sair um pouco também só do gelo e do hóquei, do esporte, e falar também um pouco, né, da sociedade, da onde eles estão inseridos. Além disso, saiu também o 5 de paus de reverso, então voltando para o jogo, os jogadores mais novos vão ter algum chão para percorrer, se eles quiserem desenvolver um jogo mais experiente, e enfim. Mas também saiu 3 de Copas, o que significa que se eles trabalharem juntos, eles vão ter mais chance de chegar em algum lugar, unindo então fora e dentro do gelo, experiência e juventude, né, no jogo deles. Né, não colocar um cabresto e lembrar que eles estão no mundo, né? Lembrando sempre que a gente esqueceu de falar antes, mas eles nomearam Nick Suzuki como capitão. Então, eles têm um capitão bem jovem agora. A música que eu escolhi para eles é Vindicated, do Dashboard Confessional. Por que eu escolhi essa música? Porque eu acho que eles ficaram em último ano passado. Foi um negócio horroroso. A temporada foi péssima. Mas eu acho que nessa temporada eles vão se sair melhor. Não, novamente, não estou falando que eles vão para os playoffs, mas eu acho que pelo menos eles vão ser menos humilhados, sabe? Um pouquinho mais exaltados. Na sequência, então, Ottawa Senators. Pelas cartas, o Ottawa Senators, a gente tem Valete de Copas, 5 de paus, Rei de Espadas e Rainha de Ouro. Então, a gente talvez comece a temporada com os riscos mais emocionais, ou então, pelo menos, baseados em emoções. Talvez um pouco de falta de sorte em algumas partidas, mas é nesse momento que eles vão ter chance de se planejarem melhor para esses momentos de pressão e como lidar com eles. E talvez isso traga bons frutos. Bons frutos, né, gente? Vai ter que ver, mas é uma possibilidade. A música que eu escolhi para Ottawa foi The Voice of Summer, que é um cover da música acho que é Dan Henley o nome do cara, mas é um cover de uma banda chamada The Ataris, que é infinitas vezes melhor que a original. Por que eu escolhi essa música? Justamente porque eles estão cheios de gente nova. Eu achei que combinava com o time. Muito bom. Gostei que o próprio cover também representa essa renovação. Sim, verdade. Muito bom, muito bom. Agora nós temos o Tampa Bay Lightning. Então, de volta para a Flórida. Nas cartas, para o Tampa Bay Lightning, a gente tem o 8 de espadas, o 3 de copas e o As de espadas, e também a estrela, ao contrário. Então, a gente vai começar a temporada precisando rever, talvez, uns traumas, de eles não terem estado tão bem na última temporada quanto eles queriam. Mas, assim, nada demais, né? Não foi um desastre. Perdemos a final. Oh,
Mas então eu acho que vai ser o momento deles descerem do cavalo um pouco, abaixar o nariz, assim, e falar, tá, o que que a gente tem pra fazer de verdade, assim. Talvez em alguns momentos falte um pouco de profissionalismo dos jogadores, no sentido de curtição demais. Talvez uns escândalos conjugais, quem sabe? Vamos Não, não, ver. não, pera aí. Esse aí é o Tampa Bay Buccaneers, tá? Mas, Vamos. gente, lá, eu acho que lá é o lugar que tem mais clube de strip. Exato, pode rolar alguma coisa, mas É, nada que um bom time de PR não Vocês resolva, né? ouviram primeiro aqui. Vamos ver o que esses advogados e time de PR deles vai ter que resolver. a música que eu escolhi pra eles é Coffee Shop Soundtrack do All Time Low. É justamente porque eu acho que eles tiveram um gostinho de ganhar back-to-back, aí eles perderam ano passado, e eu acho que eles querem esse gosto da vitória de novo. Por isso que eu escolhi essa música. E também porque ela é dramática, tipo assim, fala, ai, você vai me tirar dos livros de história, não sei o quê, blá, blá, blá. Então eu acho que combina com esse sentimento, opa, com esse sentimento que eles estão tendo depois dessa derrota. Tem um pouco de drama, né? Sim. Drama Sim. Queens. Não tem nada de errado, tem nada, nenhum problema ali, mas ai, vamos sofrer. Para fechar o Atlântico é ótimo. A divisão Atlântica, a gente tem Toronto Maple Leafs. Será que no outono será sempre igual? Acho que não. A gente já começa com algumas incertezas nessa temporada, com a carta da Lua, e eles vão ter a chance de revisar um pouco o que eles achavam que era seguro ou certo de se fazer, saindo a carta do 4 de copas. Além disso, saiu também o 10 de copas, reverso, e o 6 de ouros, com o 8 de copas, o que significa que talvez eles tenham mais chances perdidas, assim, de sucesso, assim, umas jogadas meio erradas, mas nada fora do que era para ser, caso você acredite nisso. Tô fazendo aspas aqui com os dedinhos. Mas com alguma dose, então, de, sei lá, choque de realidade, isso talvez mude. Ah, tem também mais uma carta, o Cavaleiro de Ouro, que saiu, que eles talvez precisem ir um pouco contra o que a mídia vai prever para eles, então talvez a mídia fale, vamos continuar na pior, mas Vão talvez perder eles de novo no primeiro é, round. mas eles têm a chance, né, de fazer eles pagarem a língua, então. Sempre. A música que eu escolhi pra eles, na verdade, é pros fãs, eu escolhi My Paper Heart, The All American Rejects, porque, gente, quer uma torcida mais sofrente do que a do Toronto Maple Leafs, atualmente nos esportes? Eu acho que não tem. Então, por isso que eu escolhi essa música. Muito bom. Sua escolha. Vamos ter que aguardar também e assistir, né? Porque o entretenimento sempre é garantido. Quando é os Leafs, Sempre. Com certeza. do bem ou pro mal, ou pra mídia. Então, fechamos a divisão Atlântica. Agora a gente vai passar para a Metropolitana, ainda no leste, começando pelo Carolina Hurricanes. De acordo com as cartas, o Carolina Hurricanes começa com os jogos fora de casa que talvez façam eles se sentirem meio desconectados da capacidade total deles nesse começo de temporada, com o Eremita junto com a carta do barco. Além disso, saiu também o 6 de paus, o 5 de ouros e o 3 de copas, junto com uma carta da fonte. O que significa que eu diria que eles vão precisar trabalhar um pouquinho no começo para eles atingirem o potencial deles, então vão ter que se esforçar. Mas eles também vão precisar arriscar menos em alguns momentos, então não vai ser só esforço e riscos, vai ser esforço e planejamento. O que significa que eles têm boas chances, né, de darem uma guinada, mas vão ter que trabalhar duro para poder celebrar no final da temporada, mas a chance existe. A música que eu escolhi pra eles é The Places That You've Come to Fear the Most, do Dashboard Confessional também. E se quem é fã de One Tree Hill, sabe que a série se passa lá na Carolina do Norte. É na Carolina do Norte, não é? Uhum. E essa é a música de abertura da série. Então tem esse link aí também, Perfeito. da cultura pop. Uma série um pouco sofrida, com um pouco de drama, mas boa. Sim, sim. Gente, o fã de Carolina aí que se prepare. Depois Hairstyles, cadê você? depois deles temos Columbus Blue Jackets. Columbus, eles vão começar a temporada, de acordo com as cartas, precisando decidir o melhor caminho de jogo para eles,
Mas pelas cartas, o melhor seria confiar nas habilidades nesse começo, pelo menos, com o Valete de Ouros. Além disso, também saiu o 2 de ouros, o 2 de ouros reverso, o 6 de ouros reverso e o 3 de espadas, o que significa que talvez eles não ajam muito bem sob pressão nesse começo, e é aí que vai estar o problema. Mas eles vão precisar estudar um pouco, então, as táticas para melhorar esse desempenho deles, esses momentos chaves, né, da partida e da temporada também. Mas eles vão ter um pouco de resistência, talvez, em algum momento, para fazer essa pausa, para planejar e, enfim, aprender, né? Coisas novas, pelo menos por parte de alguns, mas fazível, né? Nada que não dê para contornar com, novamente, um puxão de orelha. Interessante. Mari, antes de você colocar a sua música, eu queria só observar que esse 3 de espadas é o próprio Chara, quando ele fez o Coelhinho da Páscoa lá. Sim, Muito bom. Gente, é quem ele não mesmo. conhece o meme, vai procurar aí o Chara na Páscoa, sei lá. Palavra-chave do Google. Por favor, a música do Columbus Blue Jackets. Antes disso, eu só queria lembrar uma coisa que a gente esqueceu. Johnny Hockey é um jogador do É Columbus Blue Jackets. mesmo! Nossa, a gente Sim, a falou gente de esqueceu desse rolê. Calgary. Sim, sim. Eu achei o máximo ele não ter ido pra Filadélfia, eu achei hilário, pessoalmente. E choices, né? Quem quer ir pra Ohio. A música que eu escolhi, ela é uma. Eu vou repetir, é a única música que eu repeti da playlist passada, mas é porque ela se chama Ohio is for Lovers. Então eu acho que é muito do Hawthorne Heights. Eu acho que é muito perfeita. É, Quem são esses lovers que amam Ohio? Aí a Desconheço. gente já não sabe. Aparentemente, Johnny Hockey é sua esposa, mas além deles, a gente não sabe. Mas essa é a música deles. Não, muito bom. A playlist do ano passado que foi muito visionária. Sim. Seguindo, então, nós temos o New Jersey Devils. É isso mesmo, produção? Acho que sim. No New Jersey Devils, as cartas foram o 4 de paus, o 5 de espadas, a Imperatriz e o 6 de ouros. Então, eu diria que eles vão começar a temporada precisando tomar uns riscos em equipe, talvez uns passes diferentes, umas coisas mais inovadoras. Mas os jogos fora de casa talvez sejam um pouco traiçoeiros para eles, com os times que talvez não vão jogar tão justo em alguns momentos. Mas em algum momento eles vão ter a chance de mostrar que não são mais uma equipe tão nova, ou pelo menos não do lado negativo disso, né, de ser muito novo. E só vai depender deles não se diminuírem ou se sentirem, sei lá, sentirem pena deles mesmos para se localizarem melhor na temporada e falarem, tá, a gente tá aqui para jogar, ganhar, a gente já tem experiência e é isso aí. Pra música, eu não fui preguiçosa, eu não escolhi My Chemical Romance, que é uma banda de Nova Jersey, e é minha banda favorita, inclusive. Eu escolhi outra banda de New Jersey, que é o Thank You Back Sunday, e a música foi Cute Without the E, porque eu acho que New Jersey finalmente vai começar a mostrar as garras. Colocar as garras pra fora e querer aparecer na Metropolitan e transformar a Metropolitan de novo num Thunderdome, numa divisão muito forte, extremamente forte, onde todos os times têm chances relativamente parecidas. E eu acho que New Jersey vai chegar para brigar por uma vaguinha de wild card em um cenário bem otimista. As cartas Esperamos. concordam. Queremos ver, ficaremos atentos. Sim. Ai, já tô desanimada que eu vou ter que acompanhar um monte de time. É triste sair das férias, né, gente? Mas Voltar. mas- Um pouco, né? mas deixa eu falar para vocês que eu acho que o time de social media dos Devils, eles rejuvenesceram e agora eles estão super divertidos, super engraçadinhos. Eles têm uma estação só de TikTok, então eu acho que promete, galera. Vão Aí, seguir ó. eles nas redes sociais. Já fica a dica. Continuando, New York Islanders. Um time muito especial para algumas de nós. Algumas de nós, mas tá meio sofrido, né? Pelo menos Ah, não entre fique assim. temporada, final de temporada, começo de temporada, já não temporada ainda, né? Mas de pré-temporada também já não tivemos resultados bons até agora. Mas as cartas que saíram pro Islanders foi Justiça, as de Espadas, o Sol em
reverso, ao contrário, e o Rei de Espadas. Então, talvez um começo de temporada focando em arrumar a casa, que tá meio bagunçada, mas eles têm chances de conseguirem ir melhorando conforme os jogos, né, vão acontecendo, mas vão precisar ser inteligentes e até usar a torcida, assim, a favor deles, né, para os jogos em casa, agora que tem, né, casa mais fixa e deles mesmo. Só que uma escolha vai precisar ser feita sobre o que é mais importante, no que eles realmente querem focar nessa temporada. E em alguns momentos vai parecer que falta estratégia, mas dá nisso, né? Tirar o técnico. Teve uma temporada meia boca e outras bem boas, então. Reorganizar tudo. De novo. Menino Lou. Sim, com certeza. A música que eu escolhi pra eles é The Bitter End, do Placebo. Porque Boa. eu acho que assim, eu acho que eles estão com esse amargo, sabe, na boca. E não querendo desanimar a Thaísa, eu acho que eles têm grandes chances de ficar em último lugar na divisão. Grandes Coitados. chances. Do que eu tô vendo das outras, parece, né? Infelizmente. Bom, novamente vocês ouviram primeiro aqui. Então, quer dizer, se não ouviram também, você pode fingir que ouviu. A gente aceita esse crédito. Sim. Continuando em Nova York, os Rangers, para seguir as nossas leituras. Nossas, né? As leituras da Thaísa, porque eu ler Eu gosto alguma quando a coisa. gente entra em Nova York. Nova York é um lugar que eu me sinto bem, metafisicamente, né? Porque lá não tô ainda. Eu ia cantar Welcome to New York da Taylor, mas eu não quero que ela processe a gente, nem tire o episódio do ar, então... Não Então, poderemos, todo mundo infelizmente. cantando na sua cabeça. Sim. De acordo com as cartas, eles vão precisar começar a temporada com uma disciplina em equipe assim mais pesada, assim, respeitar as regras que forem dadas, né, pela equipe técnica e forçar talvez um pouquinho mais uma conexão e uma sinergia entre os jogadores, com 9 de paus aqui. Além disso, também saiu 2 de espadas, ao contrário, o 5 de copas e o 7 de ouros. Então, eles talvez, em alguns momentos que estiverem jogando fora de casa, falte esse equilíbrio ou foco, assim, mas nada que umas mudanças simples não resolvam. Os jogos ruins vão pesar um pouco em alguns momentos, de acordo com as cartas, mas se eles perseverarem, se planejarem em equipe e focarem no time, pode dar bom. A música que eu escolhi foi Here in Your Arms, do Hello Goodbye, que é uma música fofinha, porque eu acho que, como eles estão jogando bem, o time tá. A torcida tá com esperança, eu acho que eles vão estar numa lua de mel. Pelo menos no primeiro, no segundo mês da temporada. Então, eu escolhi uma música fofinha pra combinar. Bom, aprovado. Quem não será tão fofo assim, na sequência, é o Philadelphia Flyers. O que as cartas dizem sobre? Então, né, a Philadelphia Flyers vai começar a temporada com algumas dificuldades que vão prender eles por um tempo, com 10 de paus, com até uma carta de âncora. Mas logo depois eles vão ter a chance de aprender com isso e focar melhor, esquecer a pena deles mesmos, assim, tipo, pity, self-pity, vamos pra frente. E de acordo com, né, 5 de espadas ao contrário e um enforcado, eles vão ter a chance de escolher, aceitarem perder ou darem a volta por cima. Mas eles vão precisar estudar, revisitar o que eles acreditam que funciona no jogo deles e, enfim, se refazer. Eu gostaria de mudar a minha opinião. Eu não acho que o New York Islanders vai ficar em último na divisão. Vão ser os pais. Mudando. Eu tinha esquecido deles, gente. Completamente. Tá. A música Tá que eu escolhi mudado. pra eles foi a música do My Chemical Romance, que é I'm Not Okay, porque eu realmente acho que eles não estão bem. Eu tenho pena da torcida de ter que lidar com um GM sem noção, e agora ter o Tortorella como técnico, e um time que me contrata o Tony DeAngelo. Assim, não tem pra onde correr. O Greedy já não é novidade, então não tem como mais ele ser o escudo da instituição. Tá mais pra muleta Da agora. organização tá mais pra muleta, então, coitados. Vou rir às custas deles, vou. Mas fazer o quê, né? Faz parte. É a vida. Tá no seu direito aí. Afinal, é um jogo e tem que ser divertido, né? O esporte é pra isso.
E depois temos o Pittsburgh Penguins. De acordo com as cartas, primeiro a gente tem a carta da Justiça, depois 9 de copas, sacerdotisa e 7 de copas reverso. Então, coisas interessantes. Um começo de temporada, talvez revendo o que deu errado na temporada passada, e acho que nem tudo foi resolvido ainda, então tem coisa para dar uma organizada. Mas eles vão precisar, né, rever algumas, talvez, posições de jogadores mais experientes. Não digo no jogo, mas como figuras importantes, assim, no vestiário ou algo do tipo. E vão aprender mais também sobre, pelo menos ter oportunidade, né, de aprender mais sobre como lidar com, enfim, emoções no jogo. Então a gente pode esperar talvez uns jogos bem vivos, ou então que precisem de mais vida, o polar opposites aqui. Mas em algum momento eles vão também ter que focar nessa temporada e deixar a anterior de lado e, enfim. Olha, gente, essa intertemporada ela foi bem tensa para mim enquanto torcedora dos Penguins. Porque eu realmente achei que o Geno não fosse voltar. E eu fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz quando ele assinou, o Letang também assinou, então eles provavelmente vão encerrar a carreira deles como Penguins. A música que eu escolhi foi em homenagem a isso, ela se chama Make Them Sure, que ela fala do Taking Back Sunday também, que ela fala I'm gonna make sure that you're never gonna leave. Então eu gostaria, eu fiquei feliz que o Hextall fez isso. Pode ficar caindo aos pedaços, não importa, eles vão se aposentar enquanto Penguins, e é isso que importa. Tô emocionada, mas acho bonito. Sim. Isso deu aquela É o palpitada coração no de coração. torcedora. Sim. É o coração de torcedora. Normalmente eu sou mais fria, mas eu realmente fiquei emotiva na off-season, com medo do Geno e jogar em literalmente qualquer um dos outros times. Que bom que não aconteceu, tudo sob controle. Sim. E para encerrar a divisão metropolitana, temos o Washington Capitals. Ok. De acordo com as cartas, a gente tem o Mago, o 3 de copas reverso, os Amantes e a Lua, com o 10 de ouros reverso. Então, talvez um começo de temporada com a sorte a favor deles em alguns momentos, mas não em muitos momentos. Então, não tantas oportunidades incríveis para começar, mas algumas, o que já ajuda. Parece que eles não vão estar muito para brincadeira nesse começo e vão preferir um jogo mais sério. Mas, de acordo com as cartas, os jogos fora de casa vão começar talvez a fazer eles se soltarem um pouco e deixar o jogo em equipe fluir mais. E em alguns momentos, talvez, a gente tenha algumas notícias não tão boas de pessoas machucadas em algum momento, ou pelo menos um suspense se alguém se machucou feio ou não. Então, emoções, eu diria. A música escolhida para os Caps, na verdade, foi uma sugestão da Mafê, e é na sua estante da Pitty, Yay, uma música nacional. Basicamente falando que os velhos do time, tipo Ove, Backstrom, estão aproveitando cada segundo antes que isso aqui vire uma tragédia, né, gente? Então, essa é a música. Sem tragédias anunciadas, ou não. Sim. Ou não. Ou não. A gente deixa para previsão da temporada que vem, as tragédias. Ou A gente dos chama a Márcia playoffs. Sensitiva para fazer o episódio com a gente. Encerramos o leste, então, olha, foi rapidinho. Ou quase. Para abrir a Conferência Oeste, divisão central, nós temos a Universidade dos Coyotes, o Arizona, que vem aí com... Vem aí com o quê, né? Vem aí sem casa, sem jogador, uma promessa de escolha número 1 do draft, que aliás está concorrida nessa divisão. De acordo com as cartas, eles vão precisar começar a temporada confiando nos instintos deles, até porque não tem muito mais do que confiar nesse momento. Mas eles vão ter que deixar de lado, talvez, o lado emocional na hora de entrar no gelo, tanto nos problemas de casa quanto com os jogadores. Também saiu o Valete de Copas e o Diabo, o que quer dizer que a emoção pode levar um pouco melhor do que, enfim, estratégia, foco em alguns momentos, se eles não, né, tomarem conta disso. Mas não adianta eles se prenderem em resultados esperados, enfim, tem que trabalhar com o que tem e correr atrás do que é possível. A música que eu escolhi
pra eles chama The Art of Losing, da American Hi-Fi, porque eu acho que o que eles mais querem fazer é perder, porque eles querem o Bedar. Todo mundo quer o Bedar, mas eu acho que Arizona quer o Bedar mais do que todo mundo. A música do Isso. Bedar é Piece of Me. Sim, 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 com certeza. E eu acho que se Coyotes, se vocês quiserem patrocinar uma ida NHLas para a sua arena de universidade, a gente vai feliz. A Nossa, disse até a gente, camisa. sim, a Malas gente veste a prontas. camisa da Catina e Vou torcer vocês muito. vão ter uma torcida brasileira lá Ou não, representando. se quiserem, eu torço contra também. Ajuda a perder. Sim, sim. Eu só não uso o jersey dos Flyers, tá, galera? Aí a gente coloca limites. Não, tudo tem seu Mas preço. fora isso, tamo junto, Arizona. Muito bom, muito bom. E aí a competição, a corrida pelo Bedar continua com o Chicago Blackhawks na sequência. Ok. De acordo com as cartas, a gente tem a estrela ao contrário, o valete de espadas, a temperança e o enforcado. Então, talvez o sonho pareça um pouco distante nesse começo, sem muitas oportunidades boas o suficiente. Mas eles vão precisar calcular melhor tudo o que eles forem fazer dentro e fora do gelo. Mas além disso, eles também vão precisar de um equilíbrio e um foco para vencer os desafios, que vão ser alguns. Mas também vão precisar de paciência, porque, né, enfim, é o Chicago. Além disso, eles vão precisar também de olhar para o jogo em casa com uma nova perspectiva para eles terem sucesso nessas partidas. Então, enfim, entender melhor o que funciona em casa e o que funciona fora de casa, que talvez sejam coisas um pouquinho diferentes. Você não vai opinar, Mafê? Eu estou processando informações. A Mafê, ela já tá assim, ó, com os dedos cruzados para bedar. Isso. A música que eu escolhi foi Constantine, do Something Corporate. Por que que eu escolhi essa música? Porque na trade deadline desse ano, Chicago vai ter que tomar uma decisão muito importante, que é, eles vão trocar os dois futuros Hall of Famers, as lendas do time, em Patrick Kane e Jonathan Davis. Eles vão trocá-los para dar chance, talvez, de eles irem buscar mais uma Stanley Cup para a coleção que eles já têm. Então, eu acho que esse é o grande dilema que vai rondar os Blackhawks até a trade deadline, que eu não sei se vai ser. Vai ser em fevereiro esse ano? Não sei Não a me data ainda. pergunte. Não sei a data ainda, mas... Ah, gente, ano que vem. Ano que A vem. gente vê. Quando tiver faltar 2 semanas, vocês vão ouvir falar. Mais ou menos ali perto do carnaval. Isso aí. Essa é a estimativa. Seguindo, então, perspectivas mais positivas, o Colorado Avalanche, o Golden Retriever do nosso coração. Cartas boas, inclusive. Começam com o Imperador, seguido do 10 de ouros, 3 de paus e valete de paus reverso. Eles vão começar a temporada, então, com um bom planejamento estratégico. E vão precisar que talvez alguns jogadores mais velhos ou experientes ditem o jogo por um tempo ou se refaçam em algum momento, mas nada assim a se pensar, oh meu Deus, só, né, enfim. Mas e também eles vão em algum momento precisar de uma pausa para entender melhor o jogo que funciona para eles e que traz melhores resultados, que, né, comum, um esporte que precisa disso. E talvez eles precisem entender da mídia que eles são bons, diferente de outros casos que vão falar muito mal, né, de alguns times. Nesse caso, talvez falem bem. E aí, em momentos que faltarem confiança, olhar para a mídia e falar, eles gostam da gente. Então, deve ser porque é bom, né? É só olhar pra cá. Doguinho, você sabe que você tem fãs. Sim, Não vai com faltar certeza. apoio. Sim, a gente até vai aí comer o seu macarrão de grão de bico, se você chamar. Vamos com calma, A música deles é... Ai, gente, agora eu me confundi, peraí. É que eu sabia as outras de cor. É Stacey's Mom, no Fountains of Wayne. Ah, muito bom. Eu vou deixar no ar, porque eu escolhi essa música. Quem entendeu, entendeu. Quem entendeu, entendeu. Fica a interpretação do público. Tá bom, galera?
Deem o play depois que terminarem aqui. Isso. Ai, muito bom. Marina, você é perfeita. Eu acho que eu até recebi esse spoiler e eu já tinha esquecido, então. Foi bom. Foi como se fosse a primeira vez. Como se fosse a primeira vez, uma reação genuína. Ai, tô feliz. Dallas Stars agora. Sabemos que temos mais NHLs atentas depois para escutar esse episódio. Sim, verdade. A gente saíram as cartas da Lua, 2 de espadas, 3 de ouros e valete de espadas. Então, eu diria que um começo de temporada que eles vão precisar prestar atenção no lado emocional, na pressão e no impacto que a mídia causa neles. Mas é através do equilíbrio e do foco na hora de receber as críticas que eles vão se achar, se chegarem lá, claro, né? Mas os jogos fora de casa talvez precisem de um alinhamento melhor nesse começo, mas não vai ser nada difícil de resolver, assim, ok. E se eles se concentrarem em achar soluções, essas respostas de como melhorar vão vir facilmente, diria. A música que eu escolhi para eles chama Paper Thin Time, do Amberlin. E basicamente é uma música sobre quando você tá mais velho, você vai olhar para trás e falar assim, o que que eu fiz da minha vida? Porque tem vários caras lá em Dallas que estão nessa situação, né, gente? Então, Cheio de isso. casamento, né? Intertemporada, inclusive, né? Noivado, gente, mesmo. Gente! Vamos fazer esse parênteses aqui. Tyler Seguin saiu do mercado, está noivo, o cachaceiro virou homem de família. Quem te viu, quem te vê. Quem te Eu viu, fiquei quem te vê. chocadíssima. Sim. Pois é, gente. A Jazz, nossa querida Jazz, ela ainda tá de luto por A causa internet disso, veio gente. abaixo. Foi. Que momento, que momento. Depois a gente segue no verde. Minnesota Wild, vem aí. Em Minnesota, de acordo com as cartas, a gente tem o 10 de espadas, 6 de ouros, 4 de ouros e valete de paus, ao contrário. Então, o começo com boas chances deles vencerem desafios importantes, que eles mesmos vão se dar, não digo exatamente externos, mas pelo menos os que eles se propõem. Eles vão precisar, em alguns momentos, fazer modificações no time e no jogo deles, e pensar menos um pouco na ambição de ganhos máximos, assim, que eles não estão lá ainda. Mas se eles focarem no jogo mais ágil e que funcione bem, sob pressão, pode ser muito bom para eles. A música deles é uma homenagem ao Kaprizov, que, em decorrência a toda a situação envolvendo a Rússia, quase ficou preso na Rússia, não conseguiu voltar para os Estados Unidos. A música que eu escolhi foi Não Sei Viver Sem Ter Você, do CPM 22, outra música nacional, porque o Minnesota Wild não é ninguém sem Menino Kaprizov, né, gente? Vamos combinar. Precisamente. Depois de Minnesota, a gente vai para Nashville. Nashville Predators. Temos aí para eles. Ou o que eles têm para nós. De acordo com as cartas, alguém que talvez tivesse machucado na temporada passada vai poder voltar a jogar. Ou então, caso, né, eles tenham feito um break, assim, focado na recuperação. Ou então, em algum momento, se alguém se machucar, focar na recuperação. Além disso, saiu o 6 de paus reverso, o bobo e o eremita. Então, os jogadores mais experientes vão precisar, talvez, abaixar um pouquinho a bola e deixar os jovens brilharem um pouquinho nesses primeiros momentos. Mas o importante mesmo vai ser eles não perderem o espírito esportivo nas partidas que não forem tão boas e saberem se divertir nos jogos que forem muito bons para eles. E eu diria que talvez uma temporada que faça eles pararem para pensar em algum momento, mas que o resultado final seja de alguma forma positivo, nem que seja no aprendizado para próximas temporadas. Muito legal essa leitura geral. Achei que se eu torcesse pra Nashville, ficaria pelo menos intrigada. Pelo menos você não falou que ia acontecer uma tragédia, que ninguém... Sim. A música deles é Quem Já Perdeu um Sonho Aqui, do Reitinho. Outra brasileira do fundo do túnel do tempo. Porque, gente, coitados, né? Tá difícil. Tá difícil. Desde aquela final da Stanley Cup tá difícil. Outro Quem Te Viu, Quem Te Vê, né? Mas esse aí a gente acompanhou mais de perto, não foi nenhum choque, talvez. Fazer um adendo
que o Hae-Jin também representa Nashville com outra música. Eles têm uma música chamada 1997, que é o ano que o time nasceu. Então, ó, tá ali, gente. Em A casa. banda oficial. A banda oficial, devia abrir um show lá, já que É, cidade da falta. música? Que falta, né, artistas em Nashville. Exato. Aí vocês vão colocar uma banda de música emo lá. Eu vou jogar Caos. aquele peixe neles. Muito bom. Seguindo, nós temos o St. Louis Blues, outra cidade da música aí, mais ou menos, né? Diferente, De acordo com as diferente. É verdade. De acordo com as cartas, o St. Louis Blues vai precisar, talvez, começar a temporada, né? Precisando rever o jogo, sobre pressão, principalmente. Talvez as férias fossem longas demais para eles. Então, opa! Não estamos mais de férias, estamos trabalhando. Além disso, saíram as cartas do AG de Espadas, ao contrário, Rei de Espadas e Cavaleiro de Ouros. Então, talvez falte um pouco de comunicação na hora das partidas, nesse início, assim, no gelo mesmo. Mas eles vão ter oportunidade de fazerem bons jogos em casa com o Rei de Espadas. E talvez falte um pouco de garra em alguns momentos. Só tô lendo as cartas, né? Não atirem no mensageiro, mas dá pra mexer, claro, né? Só precisa de um pouquinho de emoção. Isso. Eu acho que esse negócio das férias foram longas demais, é porque você tá de férias e aí você volta pra St. Louis, deve ser um choque muito Bom forte. tonto. A música deles é Pretty Handsome Awkward, também do The Use It. Eu acho que combina com... A letra combina bastante com St. Louis. E isso não foi um elogio, tá, galera? Tá bom, gente, você já sabe ali, Google, letras, terra, letras, Cifras.com, cifras.com. Vagalume. Aí, ó, mais uma coisa que os zoomers não entenderiam. E para fechar a divisão central, nós temos o Winnipeg Jets. Ok, aterrissando em Winnipeg. De acordo com as cartas. Peraí, aterrissando não. Ela não tem aeroporto. Mas as cartas saíram 10 de espadas, 6 de espadas, Imperatriz e Temperança. Então, talvez eles comecem a temporada correndo contra o tempo para melhorarem, com uma vontade de ganhar, mas talvez com muita pressa. Sim, desnecessária, mas ou tal, porque, né, só vai trazer frustração a pressa. Mas se eles manterem uma comunicação bem respeitosa e empática, pelo menos entre eles, assim, ainda mais no momento que eles vão estar exigindo tanto uns dos outros, seja interessante, eles vão se sentir bem jogando em casa, principalmente com os fãs ao redor, e vão precisar trabalhar a paciência coletiva do time. É engraçado você falar isso da convivência, porque eles tiraram o C do Blake Wheeler. Ele não é mais o capitão. Verdade. E o Winnipeg, o vestiário de Winnipeg é notoriamente bem, assim, problemático, tenso, difícil. Eu acho que eles tiraram as letras de todo o grupo de liderança, não foi nem só do Blake Wheeler. Então, vamos ver as cenas dos próximos capítulos em relação a isso. A música que eu escolhi pra eles, Mafê, você vai gostar dessa, foi The Fantasy do 30 Seconds to Mars. Por quê? Porque tem anos que eles continuam naquela fantasia de, sei lá, 5 anos atrás, em que eles eram um time competitivo. E eles não são mais, galera. Infelizmente, depois daquela música Winnipeg vs Everybody, que é incrível, icônica, daquilo ali, só ladeira abaixo. Pois aquele foi o ápice. Não deu muito certo, né? Eu ia fazer um adendo e aí escapou. Não sei mais o que eu ia falar. Então, paciência, vocês porque era perderam. mentira. Vocês perderam uma observação muito importante, aí vai ficar só da minha cabeça mesmo. Pra eu lembrar depois, no meio da noite, assim, acordar. Nossa, era isso. Às vezes, no silêncio da noite, A gente tá muito eu musical. acordo pensando em Winnipeg. Aí é bem No ano raro. passado, fomos pra Querida Esqueci o Winnipeg, pra Acordo Pensando em Winnipeg. Credo. Penso em muitas coisas, gente. O Winnipeg raramente é uma delas. Passando agora à divisão Pacífica, para fechar o Oeste e aí fechar também toda a nossa análise, nossas leituras e previsões e playlists. Começando com Anaheim Ducks, e aí cabe um adendo que
Mighty Ducks Game Changers de volta já no Disney Plus. Acho que os episódios novos estão saindo toda quarta. Não temos antivax atrapalhando a série. Temos participações especiais, coisas interessantes que vão acontecer aí. E depois a gente vai fazer episódios, comentários, o que a gente quiser para falar sobre também, porque somos fãs. A Disney não reconhece, a Disney não manda mimos, Felizmente. mas a gente A tá Disney aqui. não leva a gente pra lá. É, Não, a Disney só decepciona, o que que é isso? Mas seguimos firmes e fortes em nome da nossa paixão maior, que é essa franquia. Então vamos lá, na Ducks. de acordo com as cartas, a gente tem o 8 de espadas, o 7 de ouros ao contrário, e o 7 de paus também ao contrário, além do as de paus. Então, talvez eles comecem a temporada um pouco acuados, não acreditando muito no jogo deles. E falte talvez um pouco de atenção em algumas jogadas, cometendo uns erros desnecessários nesse primeiro momento. Mas essa pressão, assim, desse começo de temporada talvez seja um pouco grande, só que se eles sentarem e se reorganizarem, dá para resolver. Em algum momento, a oportunidade de recomeçar vai surgir, tá? Aqui, com as espadas. Ou então, pelo menos, vai chegar algum momento da temporada que ela vai surgir, assim, se ela não tiver já logo no começo. Então, talvez seja alguém chegando novo, né? Chegando no time, ou alguma coisa que motive eles a serem mais criativos no gelo, enfim. Quem sabe? Eles gostam da temporada de Mighty Ducks. Quem sabe os Egras vai se inspirar em algum negócio da série, né? Pra tentar fazer um Exato. gol. É. A Por música que eu favor. escolhi. A música que eu escolhi pra eles é uma música fofa também. Eu acho que, tal como fala na música, eles vão tentar ser o melhor time da Califórnia. Talvez consigam. Porque o que não é muito falar muita coisa, né? Porque São José Sharks, zero comentários, e LA Kings também, mas eu escolhi Jamie All Over do Mayday Parade. E é legal que eles, eu acho que eles têm um jogador que chama Jamie, então fica essa homenagem pra ele também. Muito bom. A Califórnia não tá fazendo muito esforço, né? Tá... A concorrência tá difícil. E a gente continua, então, com Calgary Flames. Esse aí que é um time polêmico, é um time interessante, pelo bem e pelo mal, não sei, né? Vamos ver. Interessante. De acordo com as cartas, a gente tem o mundo junto com a raposa no oráculo, o que, enfim, interessante ao mínimo. O 8 de espadas ao contrário, o 6 de ouros e os amantes junto com um oráculo da máscara. Então, talvez esse começo de temporada traga uma necessidade de mudar algumas coisas, mas sem saber muito como mudar e, enfim, o caminho para isso, que pode não ser muito bom. Mas eles não vão ter muita escolha, a não ser parar e revisar essas coisas e se adequar, né? Enfim, fazer essas mudanças que são importantes. Vão ter oportunidade também de melhorar se eles estiverem abertos para isso, sem uma cabeça, né, muito fechada. E vão ter a opção de escolher como eles vão se apresentar nessa temporada. Basicamente, o que eles se dispuserem a fazer vai acontecer, mas sem ego, assim. O que faz muito sentido, porque eles perderam os dois maiores nomes do ataque, né, gente? A música que eu escolhi pra eles é Thank You for the Memories, do Fall Out Boy, justamente por isso. E você, Zoomer, que nunca viu o clipe dessa música, vai lá e assiste, porque tem a Kim Kardashian quando ela ainda estava no segundo rosto dela. Agora ela já deve estar no quarto ou no quinto, mas naquela época ela estava no segundo. Então é um patrimônio histórico esse clipe. E eu gostaria também de fazer um comentário que o Calgary Flames é o quê, gente? É o carisma da Batalha de Alberta. Nossa, carrega nas Obrigado. costas. Carrega o carisma nas costas. Porque se depender do próximo time, é o próximo, aliás, nem sei. É o próximo time. É o Se próximo. depender do próximo time, fica muito difícil. Então vamos ao Edmonton Oilers, seguindo aqui a Batalha de Alberta. Chegando nos Oilers, de acordo com as cartas, a gente tem o 5 de paus, o 6 de paus, a Imperatriz e a Estrela. Então, começo de temporada com alguns testes e desafios que vão ser necessários alguns ajustes internos. Mas se eles se esforçarem, eles vão conseguir ganhar partidas importantes. Só não vai ser a coisa mais fácil do mundo.
Mas eu diria que os fãs vão gostar bastante da temporada e ela vai ser bem vista de um modo geral, com grandes chances de eles chegarem em algum lugar, ou pelo menos de serem reconhecidos pela mídia e enfim, pela comunidade online do hockey, Ai, eu como odiei, uma boa cancela. temporada. Cancela. Cancela. Abaixo. Eu tô só lendo, gente. Vão ter testes, então vamos ver como é que eles vão sair nesses testes, né? Uhum. Porque esses ajustes aí teria que ser demitir um monte de Metade. gente, mandar um monte de gente embora. É, Não é nem para outro time, não, gente. É mandar essas pessoas pra Marte. do Lá inferno. na nave do Elon Musk pra ir lá colonizar Marte e ficar bem longe da gente. A música deles. Gente, eu até me confundi agora. Não, We've got a big mess on our hands do The Academy Is, porque, gente, é inexplicável. É inexplicável a bagunça que é essa franquia. Assim, é absurdo em cima de absurdo. Então, enfim, falarei mais sobre isso no meu PowerPlay. Então, aguardem. Aguardem. Vem aí. Aguardem, ouçam a música e aí a gente segue com LA Kings. Ok, chegando em Los Angeles, de acordo com as cartas, a gente tem um começo de temporada com algumas questões mentais de decisão no calor do momento que talvez não sejam tomadas quando forem necessárias, com o Cavaleiro de Copas ao contrário. Além disso, a gente tem também o 10 de Copas, a Torre, e o Ás de Copas ao contrário. Muitas copas, inclusive. Então, bastante emoção, assim, envolvida. Vão ter chance de fazerem conquistas importantes com alguma união da equipe. Então, não vai ser alguém se destacando, é o conjunto da obra. Mas eles vão precisar, em alguns momentos, estarem preparados para uns jogos meio desastrosos, talvez. Mas, enfim, eles vão fazer um jogo que pode mudar no final, se eles, né, enfim, pararem para pensar sobre coisas e pressão, enfim. E se eles perceberem também com certo respeito, mas ainda com bastante assertividade, o que que dá certo e o que que não dá. E como eles vão se achar, assim, né, no jogo e na temporada. Eu também escolhi uma música fofinha pra eles, porque eu tava sem ideias. Essa é a verdade. Então, a música deles é I Love the Way She Said LA, do Hospital Field, que é uma música que eu gosto muito. Não tem nenhum motivo, é só porque eu achei que seria fofo mesmo. Tudo bem. LA é o motivo, né, no caso. Sim, É, sim. tá válido. Outro motivo por favor, voltem a usar roxo. É muito mais bonito que o uniforme preto, beijos. Ai, a Reverse Retro tá aí, 2.0, 20 de outubro, alguma coisa assim que eles vão lançar. Gente, por favor, vai. Califórnia, não decepcione. Roxo. Roxo é a Roxo. resposta. Devia ter uma música, É a roxo é melhor a cor. resposta. Depois de LA, nós temos o San Jose Sharks. Para o San Jose Sharks, a gente tem o Imperador, a Sacerdotisa, o Rei de Espadas e o Cinco de Copas, ao contrário. Então, nesse começo, talvez falte um pouco de planejamento tático, mas eles vão ter esse início para rever isso. E essa estratégia de equipe nova, né, enfim, estratégia nova, né, da equipe vai ser, deveria pelo menos ser o foco deles, ou pelo menos eu recomendaria que fosse, né, nesse começo, assim. E eles vão precisar deixar de lado as frustrações que podem surgir nesse processo, né, de, enfim, repensar as coisas, que, né, é normal, então. A música que eu escolhi pra eles chama-se Dark Blue, do Jax Mannequin. Basicamente porque eu acho que eles chegaram num lugar, tentaram alcançar as estrelas e não conseguiram naquela final, que felizmente para mim foi uma final feliz, para eles nem tanto. Mas e desde então eles estão aí nesse purgatório de salário que não acaba mais. Então, pelo menos eles moram na Bay Area. Lá é um lugar bom de morar. Porém, Eu lembro de algumas notícias, assim, ter acompanhado algumas coisas que eles estão fazendo aqui e ali, que eu achei bem positivas, bem legais, então, alinhando as vibrações todas a seu favor. É isso que Sim, eu acho que importa. eles têm um GM novo, não tem? Uhum, o primeiro GM negro da história desse Sim. esporte Uau! maldito, E aí? super positivo. Demorou, mas finalmente chegou, né? Pois é. Um bom Se momento, então. livraram também, né, de tretas jurídicas aí. Eram eles? Era? Ou a
com o Evander Kane. Não é saiu Sim. essa semana ou na outra? Enfim, não sei. Ou na anterior. Agora, a treta jurídica de GM, quem teve foram os Ducks, que o GM lá que saiu não era Flor Shade. Na sequência, Seattle Kraken, o quase estreante. O crecudão da massa. De acordo com as cartas, a gente tem o 3 de paus, o 3 de ouros e 2 reis, o rei de copas e o rei de paus. Então, eu diria que um começo de temporada que eles vão precisar realinhar a comunicação interna deles. Digo até comunicação interna enfim, da estrutura e não só do jogo. Mas se eles escolherem colaborar, vai ser melhor, basicamente. E para eles vão ter esse momento, assim, de construírem relações melhores e mais duradouras. Um trabalho diário, né? Principalmente num time recente, mais recente, assim, né? Então, importante. E eles vão precisar também, em algum momento, de acordo com o Rei de Paus, de uma figura de liderança. Mas caso eles ainda não tenham, eles vão receber essa figura em algum momento da temporada. Ele já tem capitão? Eu lembro Eu não lembro. de Porque ver era o tweets sobre era o isso, Jordão. mas... Então, eu não sei se alguém É. assumiu depois. Eu também não. Boa Olha. pergunta. Fica aí a É, dica. eu- Às vezes é isso, o X da questão. Muito interessante. O C da É. questão. Sim. A música que eu escolhi pra ele chama Soundtrack for a Movie. A banda chama Mai, não sei falar. É porque é a única música que eu conheço deles, mas é uma música fofinha e eu acho que é, eles estão. A torcida tá numa fase de lua de mel, porque o time é novo, o time ainda não trouxe decepções, igual o próximo time. Não, o próximo time é sempre uma decepção, mas o último time que nós vamos falar, que decepcionou a torcida recentemente, pela primeira vez em sua história. O Kraken não, ainda é tudo muito novo, tudo bem vocês não terem ido para os playoffs. A gente vai conseguir em breve, sabe? Então, é isso. Não, e Muito refletindo amorzinho. as good vibes de Seattle, né? Sim. Bad vibes em Seattle, só no hospital de Grey's Anatomy. Fora de lá, não tem. Realmente. Seguindo então com aquele que só traz decepção, Vancouver Canucks é o próximo da nossa lista, o penúltimo time. De acordo com as cartas, o Canucks, a gente tem o Valete de Copas, Temperança, 6 de Copas ao contrário e o Sol. Então, começo de temporada que eles talvez estejam confiando no taco ou no stick deles e optando por um jogo mais simples nesse começo. Vão precisar de um pouco de paciência para chegarem aonde eles quiserem ir. Mas se eles focarem no presente, eles vão ter como melhorar. Mas eles vão ter que também ser sinceros com as críticas internas deles, então, sem, enfim, fingir que tá bom, tem coisa para melhorar. E o lado bom é que a sorte vai estar a favor deles em alguns momentos, então tem isso, né? É bom, sempre bom. Sim. Assim, eu acho que sorte é uma coisa que aparentemente não existe em Vancouver. A música que eu escolhi pra eles, eu acho que dá muito certo. E cada aposta dessa rua tem um pouco de minhas lágrimas da Fresno. Porque Ok. vai sofrer lá na PQP. Eu acho que, coitados. Mais que eles, só coração de papel da torcida dos livros. Eu achei legal que essa questão da paciência. Qual que foi o fulano que parece que se machucou, vai ficar fora do início da temporada? Teve umas histórias O assim, Brock né? Besser, Aí, ó. ele se machucou no treinamento. Ele vai ficar um mês, eu acho, fora. Então, importantíssimo. Sejamos pacientes. Paciência. Teve também a treta aí do Aquilini, não sei falar, os donos do time, que aguardamos mais cenas dos próximos episódios. Eu vi um tweet que se você, tal como eu e a Mafê, torce pro Manchester United, você sabe quem é a família Glazer. E eles falando que os Canucks precisam de alguém. Eu acho que foi a Georgia do broadcast que fez. Que alguém. Eles precisam ter alguém que odeie a família Aquilini do jeito que o Gary Neville odeia os Blazers. E eu acho que isso é verdade. Eu assinei Liderar os embaixo. protestos. A gente sabe que Vancouver é capaz de quebrar tudo, botar fogo em Sim. pneu.
Porque, né, já fizeram isso Eles são uma inspiração. por menos. Então, último time, Vegas Golden Knights. O que tem pra nós? Ok. Para as cartas do Vegas, bem, a gente começa com o bobo, depois torre, 7 de espadas ao contrário, rei de ouros ao contrário e 10 de copas. Então eu diria que os jogos em casa vão continuar sendo um espetáculo, uma coisa legal da gente ver, pelo menos da parte Las Vegas, né, da coisa toda. A cidade, talvez não a instituição. Mas o time em si vai sofrer algumas mudanças necessárias, uma necessidade talvez de uma mudança mais estrutural, assim, uma coisa um pouco mais séria. Mas é nesse momento que talvez também falte um pouco de paciência com o que não vai estar dando certo no jogo, assim, e fora, né, enfim, de Office e coisas do tipo. Mas o 10 de Copas, né, que é a carta final deles, é uma carta muito boa. Tá junto com o Sol também, então a gente pode esperar coisas boas do Las Vegas também, apesar de algumas mudanças que talvez estejam para vir. Olha, será que vem aí? Será que vem GM novo? A música deles é Flavor of the Week, da American Hi-Fi. Por quê, gente? Porque Vegas enjoa de jogador à torto e à direito e troca eles por nada. Igual eles fizeram com o Pacioretty esse ano. Então, eu não sei, a gente não tem. Eu quero saber quanto tempo eles vão demorar para enjoar do Jack Eichel. Eu dou umas 3 temporadas no máximo, mas nunca vi gostar de trocar de jogador estrela igual eles gostam. Não, e essa questão de não ser estratégico, né? De conseguir centavos no retorno. Que, assim... Péssimos de trocas, Uhum. péssimos. Então é isso. Encerramos a nossa playlist, a nossa leitura completa das cartas. Gostei. Gostei muito, muito, muito. A playlist ficará disponível no Spotify da Nichelas e a gente compartilha um link, provavelmente na descrição do episódio, nas nossas redes sociais. Ou você vai lá no Spotify e pesquisa aí Nichelas. Também é muito fácil, muito simples de encontrar. Estamos chegando ao fim do nosso episódio de estreia da terceira temporada. Agora é hora dos Power Plays, para quem se lembra, aí é uma coisa que a gente já faz, mas inspiradas pelas nossas amigas da newsletter vizinha To Hockey with Love. Aliás, se você ainda não assina, tá na hora de assinar, treinar aí o inglês, porque elas são ótimas. Perry e Gabby, amamos vocês, perfeitas, maravilhosas, amigas do show. A gente mudou um pouquinho o conceito geral do Power Play, que na verdade não vai mudar muita coisa, mas é só conceitual mesmo, né? Para falarmos sobre algo que a gente esteja obcecado ultimamente. Que aí é um approach mais adequado para o que a gente faz com o Power Play do que só falar, críticas, sugestões, reclamações, fica muito aberto, né? Então, coisas que estão aí vivendo de graça na nossa cabeça, sem pagar aluguel. E eu passo a palavra às companheiras de linha que quiserem começar, por favor. A minha não vai deixar de ser uma reclamação, mas é uma coisa que eu tô pensando muito. Gente, e é um questionamento para todo mundo. Será que por que um jogador que é o melhor jogador do time, por que ele tem que ser o capitão? Fica a pergunta. Ele precisa ser o capitão só porque ele é o melhor jogador do time? Eu tô obcecada por esse argumento, porque eu li ele em vários lugares diferentes, e realmente existem, lógico, jogadores que são o melhor jogador do time, que eles têm esse trejeito de ser o capitão. É o caso do Sidney Crosby, ele é um excelente capitão. E novamente, eu não quero ficar no meu hate train pelo Conor McDavid, mas é pavoroso ele dando entrevista, especialmente falando de assuntos sérios, e agora eu não tô zoando, eu realmente tô falando de uma coisa séria, em relação à questão do escândalo do Hockey Canada e tal. É pavoroso o cara que é a face do esporte, a cara do esporte, que é o capitão do time dele, chegar e falar, assim, ser tão fora da realidade, sabe? Descolado da realidade. Então, o que eu tô querendo promover é uma reflexão
sobre isso. Eu não acho que só porque um cara é o melhor jogador do time, ele tem que ser o capitão. Eu acho que vai muito além disso, a questão da liderança. Então, em muitos casos, o capitão não é a estrela do time. A gente vê, por exemplo, no Colorado Avalanche, que não é falando que o Landeskog não seja um grande jogador, ele é. Mas as estrelas do time são o nosso querido doguinho, Nathan McKinnon, e o Baby Cove, que é o Makar. Então, eu não acho que seja uma coisa necessária. E só para tirar esse ar pesado do argumento, gente, eu retiro tudo que eu falei mal do final de Game of Thrones. Mentira, não retiro, mas House of Dragon tá muito bom. Então, eu acho que eles estão pagando os pecados em House of Dragon. Eu Odeio assisti vocês que vão me fazer 3, torcer por incesto. 4 episódios, mas... Péssimo. né? Acontece. Um ótimo Acontece. power play. Olha, aproveitando a deixa musical do episódio, vou agregar ao seu power play falando que é tipo uma banda em que você tem o vocalista principal, ele não necessariamente é o líder da banda. A gente tem Uhum. exemplos disso em alguns casos, ou tipo, o cara que é o melhor músico, mas ele é na dele, faz o show e tal, mas ele não aparece, não dá as entrevistas, não fala pela banda, não decide nada. Então, é isso, concordo. Achei muito bem colocado seu questionamento. Espero que vejam. Thaís, você tem um power play? Hoje não. Meu obsessor do momento é só terminar as aulas da autoescola. Fora isso, Força Mais Em amiga. nada. breve, Thaís é motorizada. É isso. Vai levar a gente pro rolê. Que Quem rolê sabe? é esse? Não sei. Foguete, A gente vai né? ter que chegar na mesma cidade antes. Vai dar certo, vai dar certo. Eu tenho um power play que eu fiquei obcecado sobre isso já faz um tempo, quando estava acontecendo, estava lançando, mas aí, recentemente, bom, sem mistério, eu queria recomendar a todos os nossos ouvintes o podcast que o GE lançou, Nos Armários do Vestiário. Tá muito bom, muito, muito bom, muito, muito bom. E aí eu tava ouvindo, acompanhando, falei, nossa, gente, é isso, falar sobre, né, questões importantíssimas do futebol, mas que refletem, a gente pode trazer, assim, tudo igualzinho pro nosso esporte, que é o hockey, ou, enfim, qualquer outro esporte. A gente sabe que a sociedade é problemática e por isso os esportes também. E aí, recentemente, eu encontrei o William De Luca, que é um dos apresentadores, e aí falei, é um podcast muito bom, fiquei lá falando muito bem, e aí eu fiquei com isso na cabeça e ouvi tudo de novo. É muito bom, gente, é muito bom. É importantíssimo, necessário, assim, as discussões que ele levanta, as histórias que ele conta, e é isso, podcasts a serviço da sociedade. Apoio, we stand. Sim. Sim. Ouçam lá. O link também provavelmente estará na descrição do vídeo do podcast, de onde você estiver nos encontrando. Acho que é isso, né? Vamos encerrar? Por hoje Sim, vamos. Que como a Alexa da Thaís falou, é hora de mimir já. Então, por hoje é isso. Fãs, se você nos ouve numa plataforma de podcast, não deixe de seguir o nosso feed, deixar uma avaliação, se for possível, se você gosta do nosso trabalho. E para quem acompanha no YouTube, inscreva-se no canal, deixe seu like, comente também o que você achou. Em breve a gente tá de volta com coisas novas, novos episódios. Não vai ser aquela pausa, né? A terceira temporada voltou de fato. Não é assim, um episódio hoje, daqui 5 meses talvez vocês ousam falar da gente mais uma vez. Não deixe de acompanhar @NHLasBR em todas as redes que você conhece. E vocês ouviram e assistiram Mafê Marina. E Thaísa. Esse foi o podcast A Quinta Linha. Muito obrigada pela audiência e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau, Obrigada. fãs!